A Alerj cuida da população quando cria CPIs para proteger você. Alerj transforma a sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. Já voltamos com Folha no Ar, são 8 horas e 48 minutos em Campos. Campos tem previsão de muito calor para hoje. É a onda de calor que... Como é que tá aí no Rio, gente? Vocês falaram aí de vento sul agora internamente, o Aloysio e o Orlando Tomé, que estão aqui na bancada com a gente, estão no Rio de Janeiro. Como é que tá o clima aí no Rio agora? Porque o que vai acontecer aí agora pela manhã pode chegar aqui à tarde. Me fala aí como é que tá aí agora pela manhã. O mar está completamente virado, o sudoeste entrou. Tá querendo ser um sol agora, né, Orlando? No meio das nuvens, né? Mas tá todo coberto de tempo. Porque aqui nós temos... Deixa eu só dar uma olhada na minha janela digital aqui, porque para poder... aqui tem sol forte e calor. Hoje tá desse jeito. Agora, se você já está trazendo aí a virada de tempo, isso que me chamou a atenção... Só para a gente conferir para o campista ligado aqui na gente agora, onda de calor, condições aí severas de clima hoje, 35 de máxima, 21 de mínima. Agora, Luiz, e Orlando, Edmundo e você que está nos ouvindo, incrivelmente 29, vou até repetir aqui, 29 graus aqui no centro. São 8h49 da manhã. Imagina meio-dia como é que não vai estar essa pedra. Bom, por falar em pedra, por falar em Baixada, já lembrei da Baixada, lembrei de Guarulhos, lembrei da 75, da 129, da 98, que são, meu caro Orlando Tomé, você que está ligado, as nossas zonas eleitorais aqui, as tão desejadas, disputadas zonas eleitorais do município. E nessa volta do Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed, eu quero pedir aqui ao Aloysio Abreu Barbosa para abrir esse bloco com o nosso convidado, o botafoguense Orlando Tomé, estrategista político e articulista do Correio Brasiliense, o jornal Correio Brasiliense, para você, Aloysio, trazer essa pauta aí com as mais de 20 pesquisas que você conseguiu fazer este ano em 12 municípios, pelo menos. Orlando, vamos a gente já preambulou Campos ao falar da eleição prefeito do Rio de Janeiro, que são cenários muito, muito semelhantes, né? Mas os números exatos de Campos, porque Vladimir tem nas pesquisas, embora seja um cenário parecido, ele tem uma vantagem maior do que tem Eduardo Paes, né? É maior. Tem cerca de 10 pontos a mais do que Eduardo Paes, na média das pesquisas. A última pesquisa que a gente teve foi a Big Data, foi feita no dia 20 e 21, divulgada no dia 22, né? E é interessante porque pesquisa, sempre que você comparar pesquisa do mesmo instituto com a mesma metodologia, para você fazer uma linha histórica, né? Tem diferenças metodológicas que podem enviesar muito certos ângulos, né? Você tem, por exemplo, a aprovação do governo, rejeição,
são muito peculiares as perguntas. Tem rejeição de 1, de 2, de 3. Tem a avaliação de governo que você bota bom, ótimo, regular positivo, regular negativo. Tem uma que só bota regular, tem uma que é só aprova, desaprova. Então tem diferenças metodológicas. E a Big Data, feita no final de agosto e agora no final de setembro, tudo na margem de erro de 3 pontos, quer dizer, tá na margem de erro, né? Mas 3 oscilações dentro dessa margem de erro positivas a Vladimir, quer dizer, ele na estimulada, comparado às Big Data de agosto e setembro, ele pulou de 63 para 65 de intenção de voto, quer dizer, cresceu 2 pontos, subiu 2 pontos para cima. A aprovação do governo, ele oscilou para cima de 7,3 para 7,4. E fora da margem de erro, ele na espontânea foi de 45 a 49. São 4 pontos que está fora da margem de erro. Né? Ao passo que os seus 2 principais adversários em todas as pesquisas, Madeleine e Jefferson, eles oscilaram para baixo. Né? Madeleine oscilou 1 ponto para baixo na estimulada. Ela foi de 15 para 14, e Jefferson oscilou 1 ponto para baixo também, 4 para 3. Embora Madeleine tenha, na espontânea, oscilado 1 ponto para cima, de 5 para 6. Você conhece os números, eu só estou repetindo aqui para ouvinte e tal, como é que você os interpreta? Eu acho que é o que nós estávamos conversando anteriormente. O favoritismo do incumbente em Campos, que é o Vladimir, é inexorável. É inexorável. Eu acho que não há hipótese, a não ser que haja uma hecatombe nessa última semana, o que não se vislumbra, né? Não há hipótese de haver segundo turno em Campos. Essa é a minha interpretação. 2, acho que a candidatura da delegada Madeleine, do ponto de vista de uma candidata que é candidata pela primeira vez, nunca disputou eleições, ela pode amealhar um capital político para disputas futuras. Mesmo sendo ela uma candidata que só conseguiu a legenda por conta da articulação liderada pelo presidente da Alerj, mas eu acho que ela sai forte como nome, como capital político próprio para 2026, se ela quiser disputar uma eleição de deputada federal, por exemplo. E o prefeito Vladimir, ele pode ambicionar, ele já foi deputado federal, voltou para ser prefeito, vai ser reeleito prefeito, tem idade, trajetória e história para pensar em outros voos mais adiante. Não acho que seja absurdo, porque nós estamos vivendo no Brasil uma transição geracional nas lideranças políticas. Vladimir é parte dessa transição, assim como João Campos em Recife, Tabata Amaral em São Paulo, JHC em Maceió. Quer dizer, essa nova geração política, nos mais diversos aspectos, esse próprio menino que é deputado federal de Minas, o Nicolas Ferreira, você tem algumas figuras que são mais jovens que devem dominar o cenário político brasileiro nos próximos 20 anos. E dividindo esse espaço com lideranças que já não são tão jovens, tanto de idade como de projeção política, mas que têm ainda gordura para queimar em termos de tempo, como Eduardo Paz, por exemplo, como o próprio Ricardo Nunes em São Paulo. Então, eu acho que nós estamos vivendo essa transição. Eu diria que essa transição ela depende, no futuro, nos próximos 10 anos, de que algumas lideranças que interditam essa renovação, como o próprio Bolsonaro e o presidente Lula, elas, na medida que elas forem saindo do cenário, do palco principal, abre espaço para essas novas lideranças.
abre espaço para figuras como Tarcísio, governador de São Paulo, abre espaço para figura como o Ronaldo Caiado, que não é jovem, mas que se reinventou, né? O Ronaldo Caiado, para quem não sabe, ele estava na primeira disputa presidencial direta em 1989. Na época, ele era um representante da União Democrática Ruralista, né? E ele saiu de cena um tempo, construiu uma carreira no parlamento muito exitosa, tanto em termos de voto como em termos de projeção, e hoje é governador de Goiás com altos índices de aprovação, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo essa transição. E é legal isso, para quem, como eu, faz análise política, Edmundo, você, Luiz, o próprio Cláudio, eu acho que isso é bacana, porque a gente não fica olhando apenas o retrato, mas a gente procura ver o filme, como é que ele se desenrola, esse enredo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Campos nós estamos caminhando. Mais importante, na minha opinião, do que o resultado, que parece que vai se confirmar no dia 6 de outubro, é projetar, usando a linguagem do técnico do seu time, que diz que não fez promessa, fez projeção, a gente pode projetar o futuro de figuras como o próprio Vladimir, na política do Estado do Rio de Janeiro. Acho que ele é um ator que vai ter relevância no futuro próximo, no âmbito estadual, saindo do limite regional. Assim como o Elbert em Macaé, assim como também por conta do peso desses dois municípios, Campos e Macaé. Tem uma outra coisa que é importante a gente refletir. O Vladimir é candidato à reeleição. O Elbert é candidato à reeleição. Agora, prefeitos e prefeitas bem avaliadas, que não podem mais ser candidatos à reeleição nessa eleição e que estão apoiando outras candidaturas, a situação não é exatamente a mesma. Não quer dizer que eles consigam transferir o voto. Isso vale para outros municípios aí da região. Eu ia entrar nisso, né? Se você falou no final do segundo bloco de uma equação. É uma equação que eu venho com base nas pesquisas nesses vários municípios, né? 12 municípios. É uma equação que se repete em 9 deles pela confirmação, como se repete em outros 2 pela antítese, né? Só para citar os 9 municípios, Vladimir, acabei de citar os números aqui, tem um governo aprovado, segundo a Big Data agora, mais recente, por 74% da população e tem 65% de intenção de voto não estimulada. Mas você vai variar em São João da Barra, vai aqui ao redor, São João da Barra, Carla Capuz tem um governo aprovado por 90% da população, a intenção de voto estimulada aqui tem 1,89. Vai para Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno tem um governo aprovado por 79,6% da população, intenção de voto 70,4% estimulada. São Pedro da Aldeia, prefeito Fábio Pastel, governo aprovado por 77,2%, intenção de voto para a reeleição estimulada 56%. Vamos para a Italva de Cláudio Nogueira, prefeito Léo Pelanca, tem governo aprovado por 81% da população e lidera a intenção de voto estimulada com 74,2% de intenção. Conceição de Macabu, o prefeito Valmir Lessa tem uma aprovação de governo de 68,4%, intenção de voto de 41,2% estimulada. Velbas, que você citou, aprovação de governo, prefeito Macaé, aprovação de governo de 85% e lidera a eleição na estimulada com 70,3% de intenção. Cardoso Moreira, prefeita Jane Winkler, governo aprovado por 73,2%, intenção de voto na estimulada 62,2%. Por fim, prefeita Maíra de Jaime, de Silva Jardim, governo aprovado por 75,1%, intenção de voto estimulada 51,2%. Pergunto a você, isso é uma ciência exata? É uma boa pergunta. Política tem ciência, mas não é ciência exata, né? Até porque nós estamos falando de pesquisas que são retratos, não são filmes. Você constrói uma série histórica e, em tempos de redes sociais, as pesquisas presenciais não têm, e não se trata de macetada, né? Se trata de metodologia.
elas não têm velocidade de captação das mudanças rápidas de opinião que as redes sociais trazem. Tanto que o Witzel, em 2018, ganhou sem que as pesquisas mostrassem isso. Primeiro turno. Exatamente. Então, eu diria que hoje, dos institutos que fazem pesquisa, que são sérios, Big Data, IPEC, Datafolha, Paraná, o que consegue mais captar o humor das redes sociais é a Atlas Intel. E o Atlas Intel também não é infalível, né? Mas ele consegue, pela metodologia dele, ele consegue captar essa variação de humor. Mas eu acho que nós não deveremos ter mudanças nesses cenários, nesses municípios todos que você falou, né? Porque não há indicação no curto prazo de alguma hecatombe, né? Seja por denúncia, seja por descoberta de algum escândalo, coisa que o valha. Tentaram, na eleição de Campos, produzir alguns escândalos. Eu acompanhei pelo grupo, acompanhei pela Folha, né? Mas que não foram bem-sucedidos, né? Não deram liga, não geraram engajamento, né? Então, e não estou me referindo a engajamento no conceito das redes sociais. Estou me referindo a engajamento lato sensu, apoio, né? Puxa vida, não sabia disso, vou mudar meu voto. Não aconteceu isso. Agora, há que se chamar a atenção para o que eu falei antes, vou repetir. Nós estamos falando de candidatos e candidatas à reeleição no cargo. Governos bem aprovados, desde que começou a reeleição, com candidatos que não são o próprio incumbente, não dá garantia dessa eleição. Por exemplo, em 1996, não havia segundo turno ainda para prefeito. O César Maia, aqui no Rio de Janeiro, lançou o Luiz Paulo Conde. Luiz Paulo Conde, em todas as pesquisas antes do horário eleitoral, naquela época não tinha redes sociais, ele batia 3%. Quando começou o horário eleitoral gratuito, que o César Maia falou o seguinte, olha, esse é meu candidato, esse sou eu, o Conde saiu de 3% para 35% e ganhou a eleição do segundo turno do Sérgio Cabral Filho. Então, com o advento da reeleição, essa equação ela fecha para quem está no cargo candidato à reeleição. Ela não é uma garantia de que haja uma transferência de voto para o indicado. Isso vale muito. Aí entra no jogo o perfil dos indicados ou das indicadas. Que a pessoa fala assim, não, se fosse você, eu votava de novo. Mas fulana não, ou fulano não. Então, esse também tem que ser levado em conta isso nessa equação. Mas é ciência, mas não é ciência exata. Não, nem economia é ciência exata, né? É uma ciência humana. Uma ciência humana. Mas, só para lembrar, em 96 já tinha segundo turno, sim. O que não tinha em 96 era a reeleição. Mas segundo turno ele passa a valer a partir de 19. Eleição. Aí a reeleição foi o mensalão de Fernando Henrique, né? Tem que lembrar isso. Exatamente. Né? Mas minha última pergunta, e deixo para Edmundo e Nogueira, você falou, e é verdade, vamos observar que a gente teve, entre as pesquisas, esperemos que a Paraná saia hoje, né? Esperemos que saia hoje, que o dia a revele, nas pesquisas de final de setembro, de 2 institutos nacionais, para a Big Data agora e a Paraná hoje, esperemos que saia, a Big Data registrou oscilação para cima de Vladimir a despeito de fatos. Tivemos a prisão de Bruno Pezão, né, vereador governista, acusação muito grave de homicídio no cabo eleitoral, com coisas assim, a gente não pode pré-julgar, por óbvio, né? Mas que parecem sofismáveis, como uma videoconferência com um chefe de tráfico preso em Bangu, de Campos, né? Enfim, parece algo assim, não estou pré-julgando, mas parece algo assintoso, né? E tivemos também o apoio de Carla Madeleine. Ele está falando aqui no intervalo. Quer dizer, é um fato, a priori, prejudicial. O Vladimir é um vereador da base dele,
né, buscando a reeleição, e o apoio de uma deputada estadual que foi bem votada em Campos, foi muito bem votada em Campos na última eleição, apoiando a Madeleine contra a orientação do partido. Quer dizer, seria, a priori, um fato negativo Vladimir ou positivo Madeleine. No entanto, Madeleine foi para baixo, Vladimir para cima. Então, isso também não é uma ciência exata, né? Isso também não é uma ciência exata. Agora, só para citar os casos que eu falei, confirmam o que eu estava falando por antítese, né? Nós temos os casos também de Cabo Frio, que a prefeita Maidala Furtado tem um governo desaprovado por 61% da população, tenta a reeleição, e ela, na estimada, tem 16% só de intenção, contra 67% de Dr. Serginho. E temos em Rio das Ostras, o prefeito Marcelino Borba não pode ser candidato à reeleição, mas apoia o Maurício BN, que é vereador do município, a prefeito, o governo de Marcelino Borba, ou da farmácia, como ele é conhecido também, é desaprovado por 72,4% da população, e o candidato apoiado por ele, o Maurício BM, tem 20,9% de intenção contra 49% do favorito, ex-prefeito de 3 mandatos, Carlos Augusto Baltazar. Então, né, Freud dizia que você é sempre seu pai, porque confirma porque o nega, né? Então, me parece um pouco essa questão freudiana aí das pesquisas. Como é que você entende? Eu acho que ela confirma exatamente o que nós estamos falando. Quer dizer, vamos imaginar, vamos fazer um cenário aqui de Rio das Ostras. Vamos imaginar que o candidato apoiado pelo prefeito fosse o Carlos Augusto, por hipótese. Qual seria a diferença? O Carlos Augusto tem uma história de 3 mandatos, é figura conhecida, bem votada, como já foi Sabino lá em Rio das Ostras. É óbvio que é uma hipótese absurda, porque são de grupos políticos distintos. Aí, o que eu quero dizer nessa hipótese absurda é que um candidato apoiado por um governo mal avaliado, mas que tem trajetória e história próprias, maiores do que o governo, pode até reverter esse quadro. Mas não é o caso desses lugares, né? Que você citou, Cabo Frio e Rio das Ostras. Então, a Magdala não tem uma história política. Ela era vice de Zé Bonifácio, que faleceu, empresária na cidade. Então, é natural que haja essa conexão entre a má avaliação do governo e a rejeição à sua reeleição. Se nós olharmos, para pegar aqui o caso do Rio de Janeiro, em 2016, o candidato da situação era o Pedro Paulo, deputado federal, apoiado pelo Eduardo, que não podia ser candidato à reeleição, né, que já estava no 2º mandato. E o governo dele, naquela reta final, em 2016, estava mal avaliado. E para além das questões que envolviam os escândalos da agressão de mulher de Pedro Paulo, ele não, e mesmo assim, quase que o Pedro Paulo foi para o 2º turno. Ele perdeu para o Freixo por 2 ou 3 pontos percentuais. O que aquela eleição trouxe, olhando para a projeção, foi o crescimento do voto bolsonarista. O Flávio Bolsonaro, que foi candidato a prefeito naquela eleição, ficou em 4º lugar. Ele, em toda a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a zona oeste pobre, Santa Cruz, Santíssimo, Vila Valqueire e por aí vai, ele ficou em 2º ou em 1º lugar. Então, já era um sinal do que nós veríamos em 2018 na eleição presidencial, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse cenário de Cabo Frio e de Rio das Ostras confirmam exatamente pela antítese o cenário dos outros municípios que nós listamos há pouco. Muito bem. Aqui, são 9h11, a gente precisa partir para o encerramento do programa, Orlando. A gente não tem falado muito aqui, mas cada eleição traz as suas particularidades, né? Tem as disputas locais, as disputas que a gente falava aqui sobre essa influência nacional, essa polarização, Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro. Agora, Campos tem uma particularidade muito relacionada à eleição de 2026, que é o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar,
que almeja chegar aí ao governo do Estado. O resultado dessa eleição para ele aqui pode interferir nesse, eu diria, nesse sonho, Orlando? Você consegue captar isso? Eu acho que são eleições distintas, sabe, o Cláudio? É óbvio que ele pode, ele perdendo a eleição que ele apoiou a Madalene, né, a delegada, isso conta politicamente, mas não a ponto de impedir um projeto político maior de governo do Estado. Até porque a eleição de governo do Estado não se trata de um projeto pessoal, que nem presidente da República, é um pouco de destino, é um pouco de conjuntura. Então, ele hoje, ele tem uma força política derivada da capacidade de articulação que ele demonstrou e de exercício de poder, o mão firme, na Alerj. Então, ele hoje tem de 70 deputados, ele tem uma bancada amplamente majoritária em torno dele, tá certo? Como comparável ao que teve no passado o Sérgio Cabral, quando foi presidente da Alerj, e o Pisciani, que o sucedeu. Comparável em termos da força política. Essa força política gera uma capilaridade que pode torná-lo um candidato muito competitivo em 2026. Por isso que eu acho que a derrota numa eleição municipal em Campos não tem um peso nesse projeto de torná-lo inviável, de comprometê-lo. Eu acho que o projeto dele passa por outros cenários, por outras articulações. Por exemplo, você vê que aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro está muito incomodado com o comportamento de alguns parlamentares do seu partido, o PL, apoiando candidaturas que não são a do PL. O PL apoia o Ramagem, tem candidatos do PL que está apoiando o Rodrigo Amorim, que está apoiando o Jacaré lá em Nova Iguaçu, quer dizer, que não são formalmente candidatos coligados ou do próprio PL. Então, eu acho que o cenário para o Bacelar é um cenário que ele está construindo de dentro para fora, de dentro da Alerj para fora, considerando essa capilaridade. Como o Cláudio Castro não pode ser candidato à reeleição, e não podemos esquecer que Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno, com todo o desconhecimento, a figura não carismática que ele se elegeu no primeiro turno. Então, eleição para governador é um cenário distinto. Eduardo Paes vai ser candidato? Se for, vai largar a prefeitura para ser candidato? É uma interrogação, né? Se fosse o Pedro Paulo vice dele nessa eleição, eu cravaria que ele é candidato a governador em 2026. Sendo Cavalieri, eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Até porque ele pode aspirar a ser, por exemplo, um candidato a vice de uma chapa nacional para presidente da República, porque ele é de um partido, que é o PSD, que tem, na minha opinião, a liderança política mais ardilosa, mais inteligente, vamos dizer assim, de inteligência política no cenário nacional hoje, que é o Gilberto Kassab. Então, tudo isso está no jogo, mas então eu acho que o Bacelar perdeu ganhar a eleição em Campos, não vai interferir decisivamente nesse processo. O Cláudio, eu não sei se vai ser minha última fala, ou se ainda vou ter uma chance, eu queria, naquela linha da renovação política, eu não sei se a Folha consegue chegar ao noroeste do Estado, como na transmissão. Mas eu tenho um jovem que é candidato à eleição para prefeito lá no noroeste, no município, quase no último município do noroeste, que é Porciúncula, que é o Guilherme Fonseca. Eu queria mandar um abraço para ele e desejar boa sorte. Ele é uma expressão dessa renovação política que eu falei. É um garoto que tem competência técnica e competência política. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar as eleições. Eu não tenho notícia de pesquisa de lá, mas eu queria mandar esse abraço para ele. Porciúncula é muito alta para a gente chegar lá. Cidade do Parapente, cidade da Asa Delta, grande Porciúncula. Mas, de qualquer maneira, a internet chega tranquilamente, sem nenhum obstáculo. Meu caro Orlando Tomé, para encerrar aqui, baseado no número de gols e no número de... Tô brincando.
Ele pediu assim, a projeção do Botafogo campeão. É possível afirmar que o Botafogo ganha no primeiro... Cara, mas ó, por sua causa, por tantos outros botafoguenses, a gente acaba torcendo pelo Botafogo. A gente fica meio porrinhado quando perde ali, que você enche o grupo lá de bonequinho, não sei de onde se arruma tanto. É você, Edmundo, que tem esses... como é que é o nome daquilo? É GIF? Não, é... Meme. É meme, e arruma tudo, né, cara? Figurinha. Figurinhas e tudo mais. Rapaz, eu vou olhando o grupo assim, só tem figurinha, Botafogo, fogo. Aí tá bom. Aqui, amigo, ó, te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, sua simpatia com a gente. Tá de pé o convite que eu fiz a ele, o Aloysio e Edmundo. Ele vai sempre a São Francisco, então, quando passar por Campos, avisa a gente que é pra gente tomar um café, que tem sempre aí umas novidades pra gente bater um papo. Vai ser sempre bem-vindo aqui pessoalmente. Forte abraço, Orlando. Muito obrigado por hoje. Bom dia, sucesso para você e boa sorte pro fogão aí. Muito obrigado, Cláudio, Aloysio, Edmundo. Um grande abraço para todos. Obrigado aos ouvintes. E sempre à disposição e sempre acompanhando aí a competência de vocês nesse programa, que não é fácil fazer rádio e vocês estão de parabéns, viu? Não é há tantos anos no ar e com sucesso e com competência. Muito obrigado. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia para você, muito obrigado por hoje e até semana que vem, se Deus quiser. Aliás, só para fechar, se me permite, Edmundo, Aloysio e Orlando, na terça-feira a gente vai encerrar, se Deus quiser, mais esse compromisso que eu acho fantástico e me orgulha muito de poder fazer parte desse grupo, que é a série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Campos e também com os candidatos da Prefeitura de São João da Barra. Na terça-feira, pela ordem de sorteio, 7h10 da manhã, estará conosco aqui o professor Jefferson, candidato à Prefeitura de Campos pelo PT. E assim como fizemos também com todos os pré-candidatos a prefeito, inclusive pré-candidatos que foram lançados naquela época antes da convenção partidária em cima da hora. Mudamos nossa agenda para ouvir e fechar com todos os candidatos indistintamente. Todos puderam usar aqui esse espaço para mostrar os seus planos, as suas vontades para o município. Meu caro Edmundo, obrigado por hoje, bom dia, até semana que vem. Bom final de semana. Bom dia, Nogueira, Aloysio, Beto aí. Bom dia, Orlando, nosso entrevistado, a todos que nos acompanharam até aqui. Sempre bom ouvir alguém tem essa visão mais da capital, né, do estado, e, enfim, a gente ter uma visão, entre aspas, de fora, né, sempre é importante ouvir as observações da nossa planície aqui, do nosso canavial, como a gente costuma dizer. Obrigado a todos e bom dia. Valeu, vai lá. Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado também, semana muito boa, produtiva, né? Como eu já falei, ouvimos aí os candidatos dessa série de entrevistas e a gente fecha na semana que vem, né? E valeu por hoje, bom final de semana e boa pesquisa mais tarde aí, se é que vai sair. Valeu, Aloysio. A gente costuma dizer em jornalismo que a gente tem o fato que tem que noticiar, mas a ausência do fato é um fato também, né? Então, tá registrado no TSE, você não sei o porquê não saiu, né? E o que dizer das duas pesquisas que vão vir aí nessa semana, né? Prefab na segunda, e aí no apagar das luzes, a Iguape na sexta-feira, né? Enfim, antes de sair a Paraná e a Big Data, para divulgar segunda-feira, na segunda e terça-feira da última semana de agosto, eu disse que a questão era a migração dos votos de Carla, e eu afirmei que esses votos tinham migrado, sim, em grande parte para Vladimir e para Madeleine, e Madeleine, que tinha 6 pontos na pesquisa anterior de agosto, ia aparecer com 2 dígitos, embora numericamente abaixo de Carla, os 18% de Carla. Isso aconteceu. Isso não é bola de cristal, né? Eu tenho acesso às pesquisas internas dos 2 grupos, estou vendo a evolução, né?
Então, a partir daí, vou tentar fazer uma projeção do que vamos esperar que a Paraná saia, do que aguardar. Em relação só a Jefferson na terça e Orlando hoje, a que eu agradeço, uma bela entrevista, como sempre dá, reforçando isso que o Edmundo falou, essa visão carioca sobre a planície, né? Mas é uma visão de alguém que conhece o interior, vive no interior também, trabalha no interior, né? Não é uma visão que é comum do carioca de olhar para a gente como se fosse, né? Como fosse, sei lá, quase como se fosse esse restolho da escravidão, que é o quarto empregada, né? Olham para a gente como se fosse o quarto empregado. Seria um demérito dos empregados domésticos, né? Mas essa coisa meio de tutela sobre alguém incapaz ou menor, né? Enfim. Jefferson, no sorteio no dia 22, ia ser hoje. Realmente foi uma falha minha, eu não atentei para o fato que eu já havia comprado desde o ano passado o ingresso do show e não poderia estar presente. Estou aqui porque está sendo virtual, né? E aí, eu, posteriormente ao sorteio, a divulgação das datas, eu perguntei a Jefferson, né, pessoalmente, confirmei com a sua assessora Rosane, jornalista, se preferia fazer. Porque Orlando, eu estou aqui porque o Orlando está no Rio também. Senão a gente, quer dizer, se fosse presencial, eu não poderia participar. Eu perguntei se Jeff preferia fazer com a bancada incompleta, como está no sorteio, preferia fazer com a bancada completa na terça-feira. Ele preferiu fazer com a bancada completa, daí, né, o convite para Orlando preencher hoje e fechamos terça-feira, se Deus quiser, com Jefferson, presencial. Obrigado, Orlando. Vai lá, Orlandão. Grande abraço aí. Aqui, desculpa. Fala. De coração, Libertadores não, mas no brasileiro, no brasileiro toda a sorte do mundo ao Botafogo. Boa. Obrigado, Luiz, Edmundo, Cláudio, ouvintes. Sempre um prazer. Adoro participar desse programa. Então, vamos fazer E, Cláudio, vou continuar colocando as figurinhas no grupo. Não adianta. Continuarei colocando. Saravá. Colocá-las-ei. Saravá, bota lá. Oi? Baixou tênis no homem. Gente, tem que manter lá. Não tem jeito, tem que manter isso lá. Vamos assumir um compromisso aqui, Aloysio. Se o Botafogo for campeão brasileiro, próxima participação do Orlando dá o direito a ele de usar a camisa do Botafogo durante a entrevista. Combinado? Que bom. Está combinado, eu acho que vai ser muito merecido. O Botafogo é um gigante do futebol brasileiro e está muito tempo na fila. A torcida muito apaixonada, não é muito numerosa, mas é muito apaixonada, como do Fluminense também. Sim. E um time que já deu ao futebol brasileiro Garrincha, Leandro de Freitas, Milton Santos, Didi, nosso Didi, né, que jogou no Fluminense, seu Fluminense antes de Botafogo. Sim. Eu acho que realmente glorioso e merece se reconectar com essa história de glória. Valeu. Combinado então, gente. Olha, a você que nos acompanhou até aqui, nosso carinho, nossa gratidão, muito obrigado. A gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar. Vamos ouvir aqui o secretário de Agricultura, o Almir Júnior, a partir das 7h10 da manhã, na próxima segunda. Tenham todos um bom final de semana e continue ligado, continue aqui na Folha FM. A gente segue agora com mais música e com muita informação nesse padrão de qualidade do Grupo Folha. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede de Postos Mariana e a Radimed Diagnósticos. A gente retorna na segunda-feira.